Vamos retomar agora o nosso módulo de escrituração e nessa segunda aula a gente volta para a Lei 6404 e continua trabalhando aí os últimos parágrafos, as últimas informações. Acompanhe então aqui comigo no material. E veja aqui, vamos então continuar o nosso estudo da lei. O parágrafo 4º, ele diz o seguinte: as demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por contabilistas legalmente habilitados. Qual a importância desse parágrafo? Tem questão que cobra na literalidade e deixa vocês um pouco confusos pelo seguinte: vocês acabam pensando, bom, se quem elabora a demonstração contábil é o contador, é ele que tem que assinar. Mas ele não é o único a ter que assinar as informações que constam nas demonstrações contábeis, elas têm que ser assinadas, tá? Essa assinatura, ela traz aí a informação de que ela foi conferida, foi vista, tá tudo certo, que o contabilista legalmente habilitado verificou e tá tudo certo, né? São informações corretas. E o administrador da entidade, ele também assina. Tá? Então, se forem pessoas distintas, ele vai assinar, dando o ok dele também, se responsabilizando também pelas informações que constam na lei, tá? Continuando ali, ó. As normas expedidas pela CVM, pela Comissão de Valores Mobiliários, a que se refere o parágrafo 3º desse artigo, deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. O que esse parágrafo 5º quer dizer? Eu mantive ele aí no teu material pelo seguinte, para que você entenda que não só as normas expedidas pela CVM, mas as normas contábeis de forma geral, elas estão ainda em um processo de convergência às normas internacionais. Então, o próprio CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, o que ele faz? Pega as normas internacionais de contabilidade, traduz para que a gente possa aplicar aqui essas normas. Então, nós estamos adaptando as normas de contabilidade às normas internacionais, tá? Por isso que ele traz aqui esse parágrafo 5º. E para concluir aqui, ó, parágrafo 6º, que diz o seguinte: as companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas pela CVM para companhias abertas. Então, cuidado, companhias abertas obrigatoriamente devem observar as normas expedidas pela CVM, companhias fechadas não são obrigatórias, mas, se quiserem, podem utilizar. Tá? Então, eles aí não são obrigatórios, mas podem utilizar, ok? Vamos então continuar e agora nós vamos entrar em alguns artigos do Código Civil que trazem informações que são cobradas em prova na literalidade, tá? Isso aqui quando cai de forma literal. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no que fala o artigo 1179 do Código Civil. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva e a levantar anualmente o balanço patrimonial e de resultado econômico. Aqui ele está falando de duas demonstrações contábeis, tá? Então, veja. As empresas, as entidades, elas são obrigadas a seguir um sistema de contabilidade, a fazer o registro das transações contábeis e manter essas informações em livros de contabilidade, tá? Todos os registros que nós fazemos, eles são feitos com base em uma documentação. Eu acho que eu até já comentei com você em aulas anteriores, e nós vamos falar sobre isso mais à frente com mais detalhes, tá? O importante agora é que eu quero que você saiba que todos os registros são feitos com base em uma documentação. Daqui a pouco a gente vai entrar nisso, nas características, nas formalidades das informações contábeis, e eu vou te explicar um pouquinho mais. E aqui ele cita duas demonstrações, mas você vai aprender aqui no curso todas as demonstrações obrigatórias pela Lei 6404, que essas sim são cobradas em prova. Tá? Eu grifei aqui para que você entenda que o Código Civil ele fala de duas, mas não são as demonstrações contábeis de acordo com o Código Civil que são cobradas em prova, tá? Então, só para que você saiba que em prova, para a prova de contabilidade, você precisa saber quais são as demonstrações contábeis
de acordo com a Lei 6404 e com pronunciamento técnico, tá? E nós vamos ver isso mais à frente aqui no teu curso. Aí, o que ele fala aqui no parágrafo 2º? Que essas exigências desse artigo não são obrigatórias para quem? Para o pequeno empresário. E quem é esse pequeno empresário que o artigo 970 cita? Então, quem são as exceções a essa informação? Porque aqui no artigo 1179, ele fala uma coisa que a gente já vem trabalhando durante todo o curso, que as empresas, que as entidades precisam elaborar contabilidade, gerar demonstrações contábeis, manter os registros em livros de escrituração. Até aqui, ó, até esse artigo 1179, é o que a gente já vem batendo na tecla até esse momento do curso. Mas aí ele vem e fala o seguinte, pera lá, que o pequeno empresário, ele está dispensado dessas exigências, ou seja, qual é a exceção à regra? A exceção é o seguinte, o empresário rural e o pequeno empresário, eles são exceção à regra. E aí, pessoal, a Lei Complementar 123, o que ela diz? Ela diz que as microempresas, empresas de pequeno porte, optantes pelo simples, poderão adotar a contabilidade simplificada. Então, elas não precisam adotar essa contabilidade completa, registrando, escriturando todos os livros. Não, elas podem fazer uma contabilidade simplificada para o registro das operações, ok? E aqui no parágrafo seguinte, o que ele fala de importante? Que essas entidades, obrigatoriamente, têm que manter o livro caixa, ok? Tem que manter o livro caixa com toda a movimentação financeira, incluindo movimentação aqui bancária. Então, aqui, ó, só para que você não se confunda o que a gente está falando até esse momento, para que você entenda essas informações do Código Civil. Até agora, o que a gente vem falando? Que as entidades precisam elaborar a contabilidade das empresas e manter os registros em livros de escrituração, fazer as contabilizações, contabilização completa com documento que gere suporte para essa contabilização, toda a documentação tem que ficar arquivada, registrada, enfim, contabilidade normal. Mas aí o Código Civil vem e traz uma exceção, uma não, duas exceções, que é o empresário rural e o pequeno empresário. Esses dois podem manter uma contabilidade simplificada, ok? Aí temos a Lei Complementar 123, que diz o seguinte, as microempresas e empresas de pequeno porte, optantes pelo simples, poderão opcionalmente adotar a contabilidade simplificada, aquela que a gente já comentou. Mas elas obrigatoriamente têm que manter o registro das informações das contabilizações em livro caixa. E aqui em livro caixa, eles vão ter que manter o registro, a contabilização de toda a movimentação financeira e bancária que é feita pela entidade, tá? Então, são alguns detalhes, algumas informações específicas, ok? Como que isso cai em prova? De forma literal. Tem questões cobrando esse artigo 27 da Lei Complementar 123 relacionadas à escrituração, então é importante que você saiba. Beleza? Tranquilo, né? Agora vamos dar continuidade, vamos entrar na ITG 2000. Essa norma é muito importante, ITG 2000 R1. Deixa eu te explicar o que significam essas R1, R2 que você vai ver. Significa que essa norma já passou por uma revisão, tá? Então, ela já passou por uma revisão técnica do Conselho e alguma coisa foi mudada nela. Essa ITG 2000, Instrução Técnica Geral, número 2000, traz informações importantes para a escrituração e que são cobradas em prova, muitas vezes na literalidade e alguns itens de forma interpretativa. Vamos lá, então, iniciar o estudo. Não é complexo, tá? Mas preste atenção, porque alguns itens aqui caem muito em prova. Veja aqui, ó. O item 3 eu trouxe porque eu quero reforçar uma informação que eu já te passei. Ele diz que a escrituração contábil deve ser realizada em observância aos princípios de contabilidade. Lembra que eu comentei com você que os princípios não existem mais, que a norma foi revogada? Só para relembrar então, tá? O item 4, vamos lá.
O nível de detalhamento da escrituração contábil deve estar alinhado às necessidades de informação dos seus usuários, tá? O nível de detalhamento da informação tem que estar alinhado com a necessidade dos usuários. Neste sentido, essa interpretação não estabelece o nível de detalhamento ou mesmo sugere um plano de contas a ser observado. O detalhamento dos registros contábeis é diretamente proporcional à complexidade das operações da entidade e dos requisitos de informação a ela aplicáveis. E, exceto nos casos em que uma autoridade reguladora assim o requeira, não devem necessariamente observar um padrão pré-definido. O que ele está querendo dizer no item 4? Primeiro, sobre o nível de detalhamento. A entidade ela vai detalhar as informações de acordo com a necessidade dos usuários, sempre pensando em cumprir com a finalidade da contabilidade. Então, não existe norma técnica, instrução técnica que defina, que estabeleça o nível de detalhamento das informações contábeis, tá? O nível de detalhamento das informações contábeis vai variar de acordo com as transações que essa entidade pratica. Não existe norma que determine o que a empresa precisa registrar nesse sentido. O que também não existe na contabilidade geral é uma norma estabelecendo um plano de contas que a entidade tem que utilizar, e nós já vimos isso no módulo de plano de contas. Lembrando que o plano de contas é elaborado pela entidade de acordo com as transações, com as contas que ela utiliza. Então, na contabilidade geral, não existe. Ok? Ele vem e fala ali também que o nível de detalhamento é diretamente proporcional à complexidade das operações. Por quê? Porque algumas entidades trabalham com operações mais complexas, outras mais simples, e a gente tem que registrar essas informações sempre pensando em cumprir com a finalidade da contabilidade. Ok? Continuando então aqui, vamos para o item 5 e preste muita atenção, porque o item 5 e 6 da norma caem muito em questão de concurso. Preste atenção, então, o item 5 diz o seguinte, às vezes é cobrado, inclusive, em literalidade, tá? Cai muito quando eles cobram essa norma. Quando cai a ITG 2000, cai muita informação sobre o item 5 e 6. Item 5 fala o seguinte, a escrituração contábil deve ser executada em idioma e moeda corrente nacionais. Então, a contabilização, ela tem que ser registrada em reais e em português. E aí você me pergunta, mas e se a minha empresa tem uma filial no exterior, eu tenho que mandar para lá? Não importa, as informações contábeis elaboradas aqui para cumprir com as normas do país têm que ser feitas em reais, tá? Em forma contábil, quando ele vem aqui e fala em forma contábil, ele está falando seguindo todos os procedimentos de normas técnicas e da lei, registrando as informações, mantendo o livro de escrituração. Em ordem cronológica de dia, mês e ano. Essa informação é muito importante, tanto que nós temos um livro que ele é registrado, escriturado, em ordem cronológica de dia, mês e ano, é uma característica essencial de um dos livros, tá? A gente já vai chegar lá e você vai entender um pouco melhor, mas esse é um ponto importante. A gente não vai ficar fazendo contabilizações, hoje eu vou contabilizar as informações do dia 15. Aí amanhã chega e fala, não, vou contabilizar do dia 5 que eu não fiz. Não, as contabilizações, os registros têm que ser feitos em ordem cronológica. Com a ausência de espaços em branco, entrelinhas, borrões, rasuras ou emendas. Depois que nós imprimimos essas informações contábeis para fazer o livro, para encadernar, a gente não pode mais rasurar. Então, você pega lá o livro de escrituração e fala, puxa, eu esqueci de colocar uma informação aqui nessa contabilização. Você não pode rabiscar, puxar uma flechinha e escrever, não pode. Não pode ter rasura nesses livros, tá? E muito importante, falei para você que eu já ia aprofundar essa informação e tá aqui, ó. Com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem os fatos contábeis. O que significa isso? Acho que eu até já comentei em aulas anteriores com você, né? Toda a contabilização que nós fazemos, ela tem que ter um documento que comprove a existência e necessidade desse registro. Se não, já pensou que bagunça que ia ser? Se a empresa precisa, vamos supor que não existisse essa necessidade, uma empresa precisa atrair investidores.
ela poderia, de repente, fazer umas contabilizações lá só para melhorar o balanço patrimonial dela para atrair investidores. Então, não pode. Todos os registros contábeis têm que ser feitos com base em documento. E aí, documento de origem externa, um contrato, tá? Uma nota fiscal. Origem interna são os documentos gerados pela própria empresa. Ou, na sua falta, quando não existem documentos, documento interno, por exemplo, uma nota fiscal, uma duplicata gerada pela empresa. Quando não existe esse documento, tem que ter algum elemento que comprove a existência daquele fato. Às vezes, um e-mail, tá? Então, por exemplo, uma indústria trabalha com 3 tipos de estoque. Ela precisa fazer a transferência de estoque de matéria-prima para elaboração e acabado. Eu tenho lá, para fabricar essa caneta, eu preciso comprar chapa de plástico. Quando eu tiro do meu estoque de matéria-prima as chapas de plástico e começo a processar, jogo nas máquinas para transformar no meu produto acabado, eu preciso fazer uma transferência de estoque de matéria-prima para produto em elaboração e dizer, olha, eu peguei tantas chapas de plástico e joguei nas minhas máquinas para processar. Então, a gente tem que fazer essa transferência. Tá? E aí, muitas vezes, é utilizado um documento, um e-mail ou uma ordem aí dentro da produção para poder fazer essa transação, tá? Sempre tem que ter algum tipo de documento que comprove o registro contábil, sempre, ok? E o item 6 também é importante. O item 6, ele diz o seguinte, essas contabilizações que a gente acabou de citar, elas têm que conter, no mínimo, data do registro. Então, a data em que o fato ocorreu, qual é a conta devedora e qual é a conta credora, um histórico que represente a essência econômica da transação ou um código de histórico padronizado, nesse caso baseado numa tabela, que eu já vou te explicar, o valor do registro contábil e informação que permita identificar de forma unívoca todos os registros que integram esse lançamento, que é o seguinte. As contabilizações, a gente precisa manter na contabilização a data em que o fato ocorreu, eu tenho que saber, quais contas estão sendo movimentadas, um histórico. O histórico, ele é uma historinha mesmo, que ele vai informar o que aconteceu em determinada contabilização. Então, a aquisição de mercadorias e o número do documento que originou a transação. Essa informação tem que constar no histórico, tá? O documento que origina a transação. Então, esse é o histórico. Algumas entidades trabalham com históricos padronizados, e aí eles usam códigos. Então, eles, por exemplo, têm lá, ó, um código para aquisição de mercadorias, é o código 15. Aí, quando ele vem no histórico, ele informa código 15 e o número do documento, tá? Obviamente, o valor do registro contábil, né, informando qual é o valor dessa transação. E quando ele vem e fala informação que permite identificar de forma unívoca todos os lançamentos, é porque você tem que manter juntos débitos e créditos para que a gente consiga enxergar todas as contas que foram afetadas com essa contabilização. Ok? Entenderam, pessoal? Tranquilo? Para a gente encerrar essa aula, vamos aqui, ó, passar para os processos de escrituração. Isso aqui é bem rapidinho e tranquilo, por isso vamos encerrar com nesse momento aqui, ó. Processo de escrituração é o seguinte, esse tópico não costuma ser muito cobrado em prova, tá? Mas também é simples. E eu já comentei com vocês que a contabilidade é uma ciência muito antiga, que vem se modificando e aprimorando no decorrer do tempo. Lembra disso quando falamos de teoria das contas? Então, esses processos de escrituração também modificaram com o tempo, também se aprimoraram com o tempo. Então, nós já tivemos na contabilidade processos de escrituração manual, e aqui é quando a escrituração dos livros era feita à mão, e é possível identificar ainda em muitas empresas a escrituração sendo feita à mão, tá? Não é muito comum, mas ainda é possível identificar. O processo de escrituração maquinizado ou semi-mecanizado é quando a escrituração dos livros é feita através de máquinas de escrever. Então, o pessoal da contabilidade usava as máquinas de escrever para poder fazer o registro dos livros de escrituração. O mecanizado é quando a escrituração é feita através de máquinas de escrituração. Eram máquinas específicas para fazer a escrituração dos livros
dos registros no livro diário e razão, que você já vai aprender o que são. Essas máquinas de escrituração eu mesma só vi em museu de contabilidade, tá? Eram máquinas usadas só para isso. E hoje em dia a gente usa aí o sistema, o processo computadorizado ou por processamento eletrônico, que é a escrituração que é feita através do computador, é o método mais utilizado hoje em dia. Tá? Usamos aí sistemas para poder fazer o registro das transações, usamos um computador, tá? Tranquilo, pessoal, até aqui? Bem teórico, né? Vamos encerrar, então, essa nossa segunda aula. Na próxima, nós já começamos a falar dos métodos de escrituração, partidas simples, partidas dobradas. Acho que a gente já começa a falar também, já começamos a contabilizar na próxima aula, será que já vai dar tempo? Mas a gente já vai entrar nos métodos de escrituração e já é aí um pouco mais próximo da contabilização, tá? Então, vamos encerrar a nossa segunda aula e até já.